Então, pronto. Vou deixar esse aqui aberto. Vocês já estão vendo minha tela, né? Ninguém falou nada, eu vou assumir. Sim, Pronto. Então, gente, a nossa aula de hoje de hidrologia aplicada vai continuar tratando sobre as precipitações. Na aula passada a gente viu alguns conceitos aí sobre atmosfera, temperatura e umidade, e hoje nós vamos tratar sobre tipos e formação das chuvas, tá? Das precipitações no geral. Então, com essa aula, a gente vai ter o objetivo de mostrar os processos de formação da precipitação, mostrar os tipos de precipitação e definir precipitação efetiva e expor sua importância, tá? Para isso, nós vamos ter três macrotópicos aqui nesta aula. O primeiro vai tratar sobre os processos de formação da precipitação, em que nós vamos ter uma pequena introdução, comentar sobre o crescimento das gotas, como é que as gotas de chuva elas crescem antes de precipitar. Em seguida, nós vamos tratar dos tipos de precipitação, em que vamos tratar as precipitações ciclônicas, orográficas e convectivas. E, por fim, vamos expor os conceitos de precipitação efetiva, que eles vão ser bastante importantes no que concerne ao a projetos de drenagem, por exemplo, tá certo? Então a gente vai tratar dessa precipitação no balanço hídrico e que parcela, o que é que seria exatamente essa precipitação efetiva. Ok? Então, nas aulas passadas a gente viu alguns conceitos lá sobre a atmosfera, né? Sobre o processo de movimento das massas de ar, temperatura, e isso tudo vai influenciar na precipitação. E quem é essa precipitação? Ela não define apenas a chuva, apesar de que a chuva é o que mais ocorre no Brasil, né? O que é mais comum, mas ela também está relacionada à ocorrência de granizo, orvalho, neblina, neve e geada. E tudo isso é também precipitação, certo? No geral, essa precipitação vai depender da umidade do ar, como a gente viu nas aulas passadas, mas também tem outras variáveis, outros processos que vão influenciar nessa formação da precipitação, que está relacionada a resfriamento do ar, como esse resfriamento do ar vai ocorrer, a presença de núcleos higroscópicos e o mecanismo de crescimento das gotas. Então, de uma maneira simplificada, esses processos de formação das precipitações, ele é dado a partir da saturação do ar. Essa saturação do ar vai, então, condensar e formar as gotas. Essas gotas elas vão crescer. Crescendo, elas vão precisar de mais umidade para continuar o processo e fazer esse ciclo, tá? De uma maneira genérica, então, a gente tem esse ar úmido que vai esquentar, expandir adiabaticamente, né? E conforme ele expande adiabaticamente, ele esfria e acende. E conforme ele esfria, ele vai condensando. A partir desse momento, a gente vai ter na formação dessas gotas de ar, de água. Essas gotas de água, então, elas vão começar a crescer. Quando elas atingem determinado ponto, elas conseguem vencer a resistência do ar e precipitar. Então, é só uma maneira bem genérica da gente definir as precipitações. Aqui, no caso, a precipitação do tipo de chuva, né? Ok? E para que ocorra essa precipitação em forma de chuva, é necessário, então, como a gente viu, que essas gotas elas cresçam o suficiente
para que elas vençam a resistência do ar, e além de vencer a resistência do ar, elas não podem evaporar no meio do caminho. Então, elas devem chegar a um tamanho tal que seja necessário para vencer principalmente essas duas resistências, né? Para isso, então, a gente precisa que ocorram núcleos de condensação. Se a gente lembrar um pouco da aula passada também, a composição do ar, ela vai estar ela é feita basicamente de três partes, né? O ar seco, o vapor d'água e os aerossóis. Para que a gente tenha, então, a condensação, a gente vai ver que o mais importante, a gente vai acabar focando aqui no vapor d'água e nos aerossóis. Por quê? Porque esses aerossóis, eles vão trabalhar como esses núcleos de condensação. A água que condensa, ela então vai se aderir a esses aerossóis, né, que vão ser, podem ter diversas origens, como a origem marítima, né, que seriam alguns sais que vão estar em suspensão na atmosfera, a argila em suspensão, né, que são partículas muito finas, ou outras fontes urbanas ainda, como fuligem. E ao redor de cada um desses aerossóis aqui, a água condensa, e conforme ela condensa, ela vai atrair outras gotas de chuva, ou se chocar com elas, para que ocorra o crescimento, tá? Então, a partir disso, nós vamos ter alguns processos que podemos citar. Os principais processos de crescimento dessas gotículas, então, que nós podemos citar, são a coalescência e o Bergeron, ok? Cada um deles vai ser responsável pelo processo de formação de gotas, de tipos de chuvas um pouco diferentes, vão ter características diferentes cada uma dessas chuvas. Como é que se dá o processo de coalescência, então? Ele é um processo que vai ocorrer em nuvens quentes. Nuvens quentes a gente tem que entender que são aquelas que estão acima de 0 graus Celsius, certo? Ou seja, acima da temperatura de congelamento da água. E como essas nuvens são quentes, a gente vai então ter apenas gotas de água líquida, certo? E para que ocorra a precipitação, essas gotas elas têm que ter no mínimo 20 micrômetros de diâmetro. Essas gotas, então, elas vão ser formadas a partir desses núcleos de condensação. Esses núcleos, eles têm que ser núcleos gigantes ou núcleos de partículas higroscópicas. Higroscópico, né, que é aquela partícula que vai atrair água, ok? Então, a partir desses núcleos, a gente vai ter um processo de aumento dessas gotículas. Para os núcleos higroscópicos, eles vão ter a característica de remover o vapor d'água do ar e continuar crescendo, certo? Eles vão atrair e vão gerar uma condensação aqui ao redor desse núcleo higroscópico. Enquanto que os núcleos de partículas gigantes, né, os núcleos gigantes, eles vão estar muito associados ao choque com outras gotículas, que vão fazendo então com que essa gotícula de chuva aumente tamanho até vencer a resistência do ar. Tá? Então, o que a gente pode ver aqui nessa imagem, vou até dar um zoom, é justamente isso. Nós temos, então, aqui a formação de um núcleo em que já se tem uma determinada condensação aqui. Essa partícula, ela começa a se deslocar e ela começa a cair e se choca com partículas que estão em suspensão, assim como partículas que ainda estão ascendendo devido ao peso, às correntes de ar, ou convecção térmica. Conforme ela vai se chocando, então, ela vai ganhando maior tamanho
e conforme ela ganha tamanho, ela tem uma probabilidade maior de atingir outras partículas e aumentar. Inclusive, ela pode desprender uma parte, formando outras gotículas que vão se chocar e vão também crescer, certo? Esse processo de coalescência, então, ele vai gerar chuvas que vão ter características gerais de gotas pequenas, que vão ser raramente maiores que 2 milímetros de diâmetro, tá? E aqui é um pouco desse processo também. Vamos ter essas partículas, esses núcleos de condensação que subiram. A partir desses núcleos de condensação, vai sendo condensada a água e conforme crescem, essas partículas vão descendo e se chocando com mais partículas e caindo, formando as chuvas. Ok, tudo ok até agora? Sim, né? Tá, o outro processo que é bem importante também é o processo de Bergeron. Esse processo é um processo que ocorre em nuvens frias, ou seja, se as nuvens quentes eram aquelas que tinham temperatura acima de 0 graus Celsius, as nuvens frias vão ser aquelas que têm temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Para que a gente entenda, então, esse processo de formação de crescimento das gotas por Bergeron, é importante que a gente saiba que na atmosfera, lá em cima na atmosfera, a gente tem umas condições um pouco diferentes. Lá, a água vai congelar numa temperatura em torno de menos 40 graus Celsius, certo? A não ser que ela esteja conectada a um núcleo de congelamento. Esse núcleo de congelamento vai ser importante nesse processo de formação da chuva por Bergeron, da precipitação por Bergeron, no geral, certo? Nesses núcleos de congelamento, a gente consegue, então, baixar um pouco essa temperatura de congelamento, aumentar, na verdade, a temperatura de congelamento da água de menos 40, ela vai vir para por volta de menos 20, certo? Esse núcleo de congelamento, então, ele é semelhante ao núcleo de condensação, só que ele é mais raro, ele é mais difícil de acontecer na atmosfera, ok? E é nele que são formados os cristais de gelo, tá? Aí, além dessa água que congela ao redor desses núcleos de congelamento na atmosfera, nesse processo de Bergeron, nós temos também uma água super esfriada. O que é essa água super esfriada? É uma água que ela vai estar no estado líquido abaixo de 0 graus Celsius, certo? E ela, por ser água e por ser mais fácil da gente ter os núcleos de condensação, essa água ela vai estar presente até milhares de vezes mais nesses núcleos de condensação quando comparado aos núcleos de congelamento. Só que tem uma característica interessante da água e do gelo, né? Consequentemente, que fazem com que esse processo tenha uma particularidade. O gelo ele vai ter uma pressão de vapor menor do que a da água. E com isso, esse gelo ele vai atrair essa, essa água, vai condensar e crescer mais rapidamente. Ele vai absorver essa água super esfriada e vai crescer. Então, com isso, depois da formação desses núcleos de congelamento e sabendo que esse gelo vai ter uma pressão de vapor mais baixa que a da água, a gente vai ter então um processo de crescimento dessas partículas que vai ser rápido. Ele vai cair e se chocar com mais gotas também de água superesfriada e vai crescendo. A depender da velocidade que acontece esse processo, a gente pode ter alguns tipos diferentes de precipitação até. Se, é, se, essa,
se esse processo de crescimento e de choque com as partículas, com as gotículas de água superesfriadas, se der de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito extrema, dentro de nuvens do tipo cumulonimbus, que vão ter essas nuvens algumas particularidades quanto à forma, aos processos de convecção interna, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui. Mas, enfim, quando esse processo ocorre de maneira extrema em nuvens do tipo de cumulonimbus, a gente tem a formação do granizo, tá? Quando esse crescimento ele se dá de uma maneira mais suave, a gente vai ter, então, um processo que vai ser chamado de agregação a essas partículas e a gente vai ter a formação de neve. Por fim, o que vai ser até mais comum aqui no Brasil, quando esse processo vai ocorrendo e chega em um determinado ponto que a temperatura está acima de 4 graus Celsius, esses flocos de neve eles derretem, né? E é precipitado a água em forma de chuva. Essa chuva que geralmente vai estar relacionada a gotículas de chuva bem maiores do que aquelas que a gente viu para o processo de coalescência, então vão ser chuvas um pouco mais fortes, tá? Além disso, a gente pode ter em uma mesma nuvem a ocorrência desses dois processos, um alimentando o outro, produzindo então gotas de chuvas maiores. Aqui, essa figura está mostrando justamente isso. A primeira parte que a gente tinha visto era só essa parte inferior, onde a gente está tendo a coalescência, nessa temperatura aqui acima de 0 graus Celsius, vai estar ocorrendo todo aquele processo. Só que essa nuvem também, conforme a gente lembra que a atmosfera ela vai ter um gradiente de temperatura na troposfera, conforme a gente cresce aqui, conforme a gente aumenta a altitude, a gente vai ter uma diminuição da temperatura, né? Então, conforme isso aqui vai esfriando, a gente pode ter uma nuvem que vai ter uma segunda parcela aqui, assim, abaixo de 0 graus Celsius, então vai ser uma nuvem fria. Com isso, tendo o processo de Bergeron. Aí essas partículas maiores formadas ao redor desses núcleos de condensação, elas podem cair, conforme passam dos 0 graus Celsius, né? Elas derretem, se chocam com mais partículas e precipitam na forma de gotas maiores. Ok? E esse seria, então, um processo combinado da coalescência com o Bergeron. Então, a gente viu o aumento dessas gotas, o aumento dessas gotas para que ocorra a precipitação, mas quais são os tipos de precipitação que a gente pode ter? No geral, o processo de condensação das chuvas ele ocorre principalmente devido ao esfriamento dessas massas de ar, né? Dinâmico ou adiabático. O adiabático é aquele que a gente viu nas aulas passadas, né, em que a energia interna do sistema é consumida para que ocorra movimento, e isso acaba diminuindo a temperatura, né? Esse movimento, essa formação das precipitações vai estar principalmente associada ao movimento vertical dessas massas de ar, e então, a partir desse movimento é que nós podemos classificar os tipos de precipitação em ciclônicas, orográficas ou convectivas. Ciclônicas que vão estar associadas às chuvas frontais, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Orográfica que está associado ao relevo e as convectivas estão relacionadas ao processo de convecção, né? Por isso que esse nome. Tratando da precipitação ciclônica, ela ocorre principalmente devido ao aquecimento desigual das superfícies. Essas superfícies vão causar, então, esse aquecimento, o deslocamento dessas massas de ar das regiões de alta pressão para baixa pressão.
ok? Elas podem ainda ser chuvas frontais ou não frontais. A precipitação não frontal ela vai ser simplesmente o ar que é elevado devido a uma convergência horizontal de pressão, né? Enquanto que as chuvas frontais elas vão estar associadas às massas de ar frio e massas de ar quente. A gente vai classificar, então, essas chuvas frontais em frentes frias ou quentes a partir de qual das massas de ar está sendo deslocada, qual que está se deslocando em cima de qual massa de ar. No caso, as massas de ar quente, a gente vai ter o ar quente, que vai ser essa nossa frente quente, se deslocando e tomando o espaço do ar frio. Na verdade, ela vai estar expulsando esse ar frio aqui. E conforme, aí devido a essas características do ar frio ser mais denso, mais pesado, essas frentes elas tendem a formar uma superfície inclinada aqui bem extensa, tá? Provocando algumas características dessas chuvas, dessas precipitações, que vão ser chuvas de grande duração, isso devido às grandes massas de ar que estão sendo demandadas, né? Estão sendo alocadas. Nós vamos ter uma pequena extensão no sentido de deslocamento, ou seja, nesse sentido aqui, dessa seta, a gente tem até relativamente uma pequena extensão, mas ela pode ter uma grande extensão transversalmente a esse deslocamento. Isso conforme a gente já vê nos noticiários, quando a gente trata de massas de ar, a gente tem aqui, por exemplo, esse aqui era para ser o Brasil, mas está parecendo mais a África, mas vamos dizer que é a África, então. A gente vai ter frentes frias, frentes quentes, que tem geralmente abrangências até continentais, tá? Por isso que a gente trata de grande extensão. Porém, a gente vai ver aqui que para essas frentes quentes, a intensidade das chuvas, intensidade que vai ser uma característica que a gente vai estudar também melhor nas próximas aulas, a intensidade vai ser baixa a moderada, ok? Já a frente fria, ela vai trabalhar um pouco diferente, né? Porque nesse caso, o ar frio que está avançando sobre o ar quente, deslocando esse ar quente. Novamente, como esse ar frio, essa massa de ar frio, ela é mais pesada, mais densa do que o ar quente, ela acaba ficando um pouco mais condensada aqui, já que ela está se locomovendo, se avançando, né, em cima dessa massa de ar quente. Então, essa superfície aqui vai ser bem mais inclinada, formando então um gradiente diferente aqui. Como características, nós vamos ter, assim como as frentes quentes, chuvas de grande duração, pequena extensão no sentido de deslocamento e grande no sentido transversal. Só que a diferença dela para as frentes quentes, né, é que essa frente fria, ela geralmente tem uma intensidade moderada, alta, que ela tem essa maior concentração aqui, além de ter uma maior possibilidade da ocorrência de raios nessas chuvas frontais de frente fria, tá? E aqui é um bom exemplo de como essas chuvas frontais ocorrem aqui no Brasil, né? A gente tem o avanço aqui de uma frente fria, essa é uma imagem até recente, 27 de junho a 1 de julho. A gente tem uma frente fria e a gente pode ver que ela realmente tem uma proporção aqui continental do que está acontecendo aqui, do tamanho dessa frente. Ela pega aqui boa parte do Brasil, certo? E ela vai avançando.
e essa frente fria seria essa que a gente acabou de ver aqui, né? Já as precipitações orográficas, elas vão ser um pouco diferentes. Elas vão estar todas associadas a barreiras naturais, por isso orográficas. Essa orográfica isso significa relevo, né? Ela vai estar relacionada a relevo, barreiras naturais. Essas barreiras naturais, elas vão forçar as massas de ar para cima, fazendo com que, novamente, lembrando das aulas passadas, conforme a gente vai subindo na troposfera, a gente vai ter uma diminuição da temperatura. Então, essa massa de ar que foi forçada para cima, ela vai esfriar, e conforme ela esfria, ela pode condensar e precipitar. Quando isso ocorre, a gente vai ter a precipitação orográfica. Essa massa de ar úmida, então, ela atinge o ponto de orvalho, né, quando ela é forçada para cima, e ela está comumente associada a massas de ar úmida provenientes do mar, que vão ser uma grande fonte dessas massas de ar úmida, tá? Aqui no Brasil, a gente vai estar muito associado lá, por exemplo, à Serra do Mar, onde a gente tem um relevo, essas montanhas, picos, serras, né? Próximos a, ao litoral, fazendo com que essa massa de ar úmido, assim que chegue, ela já seja jogada aqui e precipite, gerando uma grande mancha de seca aqui atrás dessa barreira natural, ok? Ela tem como característica ser chuva de pequena intensidade e longa duração, ok? Nós temos ainda as precipitações convectivas, que elas são típicas de regiões tropicais e estão associadas também da mesma maneira que as precipitações ciclônicas, né? Mas ao aquecimento desigual da superfície terrestre. Esse aquecimento gera então a estratificação térmica da atmosfera e, consequentemente, um equilíbrio instável. O equilíbrio instável, também a gente viu nas aulas passadas, né, que a gente tinha aquela taxa aquele gradiente da atmosfera, e se esse gradiente fosse maior ou menor, a gente ia ter condições de estabilidade ou instabilidade. A instabilidade, quando o gradiente de perda de temperatura dessa massa de ar fosse maior do que o da atmosfera, então ela ia esfriar de maneira mais rápida e assim ela ia condensar, certo? Esse equilíbrio, então, ele instável, ele é quebrado por meio de ventos, que podem ocasionar essa ascensão brusca das massas de ar, gerando, então, chuvas de grande intensidade e curta duração. Isso aqui está bem associado, né? Se a gente for ver lá para o norte, em que a gente tem aquelas chuvas que ocorrem quase todo dia, né? Que são chuvas bem fortes e são chuvas bem rápidas, que estão relacionadas a esses processos de convecção. São chuvas convectivas. Por fim, então, já que a gente já sabe como é que a gotícula de água ela se formou, o processo dela crescer e como que ela precipita, a gente vai ver que uma das principais informações que a gente quer tirar de todo esse processo, quando a gente trata aí da hidrologia aplicada para engenharia, é essa precipitação efetiva, que vai ser uma parcela dessa precipitação que a gente vai ver aqui
que ela vai estar relacionada aí a obras de drenagem, por exemplo. Então, voltando ao balanço hídrico, dentro de uma bacia hidrográfica, a gente lembra aqui que esse balanço pode ser dado entre esse equilíbrio aqui de inputs, né, de entradas, e outputs, de saídas, que vai dar uma diferença aqui, um delta na nossa armazenagem do sistema. Se a gente estender isso aqui um pouco, né, as entradas elas vão ser representadas basicamente pela precipitação e as saídas vão estar relacionadas à evaporação, evaporação aqui dos rios, lagos, dos mares, a infiltração, que vai ser essa parcela aqui da água que precipitou e infiltrou para o lençol subterrâneo. Aqui, na verdade, voltando um pouquinho, é um balanço hídrico pegando apenas a parcela superficial, tá certo? Porque a gente tem também o balanço subterrâneo na bacia, como a gente viu nas aulas passadas. Então, tá, voltando. A gente tinha precipitação como entrada, a gente vai ter a evaporação, infiltração, a transpiração através das plantas, né? E a vazão por escoamento superficial, que está sendo representado aqui por esse aqui. No entanto, se a gente pegar um intervalo de tempo suficientemente curto, a gente pode dizer que essa variação aqui de armazenamento no sistema, ela vai ser zero. Conforme eu faço isso, então, eu posso reorganizar esse balanço aqui de forma que eu vou isolar essa parcela do escoamento superficial. Então, o escoamento superficial vem aqui para esse lado e todo o restante fica aqui, tá? Então, eu teria aqui o escoamento superficial, ele vai ser igual a precipitação menos uma parcela aqui, que é a soma da evaporação, infiltração e transpiração. Essa parcela, ela é chamada também pode ser chamada uma parcela de abstrações, pode ser unificada esses três processos nessas abstrações aqui, e isso aqui, esse Q igual a precipitação menos essas abstrações, pode ser substituído por a precipitação multiplicado por um coeficiente aqui, C. Esse coeficiente C, que seria dado pela razão entre a parcela que realmente escoa e a parcela precipitada, né? Então, se a gente sabe que nem toda a parcela de água que precipitada ela vai escorrer, uma parcela vai ser perdida aqui nessas abstrações por evaporação, por infiltração ou transpiração, a gente vai saber aqui que esse C vai ser sempre menor do que 1, porque a gente não tem como ter um escoamento maior do que a própria precipitação. Esse C é chamado de coeficiente runoff, e a gente vai ver um pouco mais a fundo quando a gente estiver tratando de escoamento superficial, e ele vai estar relacionado à cobertura do solo. Aqui eu trouxe uma tabela para que vocês tenham um pouco dessa visualização sobre como é que essa parcela, essa cobertura do solo vai influenciar. Inclusive, a gente viu isso um pouco quando estava tratando de bacias em relação à cobertura dos solos. Se a gente tem uma maior impermeabilização, a gente tem uma maior tendência a cheias. E por quê? Isso ocorre porque esse runoff, esse coeficiente runoff, vai ser mais próximo de 1. Eu vou ter uma menor parcela de infiltração, de evaporação e transpiração. Então, uma maior parcela dessa chuva precipitada, ela vai estar escoando aqui superficialmente. É isso que a gente pode ver aqui, por exemplo, telhados, superfícies asfaltadas, a gente vê aqui, que esse coeficiente ele vai estar mais próximo de 1, vai estar por volta de 0,85 a 0,9.
o que quer dizer que 85% a 90% dessa água que precipitou, ela vai virar escoamento superficial. Enquanto que quando a gente pega aqui, por exemplo, parques e jardins, gramados, campinas, dependendo da declividade do solo e natureza do subsolo, a gente pode ter uma parcela aqui de runoff, desse escoamento superficial, né, de 1% a 20%. Então, se a gente tem, por exemplo, um terreno bem plano, vamos dizer, arenoso, que o arenoso vai ter uns vazios maiores, facilitando a infiltração, a gente pode ter aqui, então, que a parcela que vai virar escoamento superficial vai ser muito baixa, vai ser de por volta de 1%. E mesmo as encostas naturais, mesmo que elas tenham uma determinada inclinação e não sejam tão porosas assim, a gente pode ter ainda apenas 20% virando esse escoamento superficial. E isso vai impactar, então, o que a gente vai chamar de precipitação efetiva. A precipitação efetiva, ela vai estar relacionada a esse processo de ou infiltrar ou escoar. Para isso, a gente tem que entender que os solos vão possuir uma máxima capacidade de absorção dessa água, tá? Essa máxima capacidade vai ser representada aqui por essa curva F, ok? E a gente tem uma precipitação ocorrendo aqui no tempo. Aqui seria um hietograma que a gente vai ver um pouco melhor nas próximas aulas também. O que a gente pode ver, então, que tanto a capacidade de absorção de água, de infiltração, quanto a chuva, elas vão variar no tempo, certo? E isso vai gerar para a gente duas coisas. A infiltração ela vai ocorrer desde o momento inicial da chuva até o momento que essa chuva ela iguala aqui o potencial de infiltração do solo, então acompanhando depois esse potencial. Então toda essa parcela aqui abaixo dessa curva é a parcela que corresponde à infiltração, certo? E se essa parcela é infiltração, o que não infiltrou vira exatamente o escoamento superficial, que a gente viu aqui anteriormente, que está relacionado a esse coeficiente de runoff e a cobertura do solo. Esse escoamento superficial, que vai ser a parcela que a gente vai conhecer como precipitação efetiva. Então, toda a parcela de chuva que vira escoamento superficial é o que a gente chama de precipitação efetiva, certo? Essa precipitação efetiva que vai estar relacionada realmente à maior parte dos nossos problemas hidrológicos, né? A partir dessa precipitação efetiva que a gente vai ver a parcela de água que a gente tem que drenar para evitar enchentes, né? Ou a parcela de água que a gente vai ter que reservar nas bacias de retenção para evitar que a propagação da enchente para jusante aqui se dê de uma maneira muito brusca e cause prejuízos. E isso vai estar relacionado, então, voltando aqui, a essa Q vai ser igual a esse C vezes essa precipitação. Ó, essa parcela de precipitação efetiva, né, que vai virar escoamento superficial, vai ser igual a esse coeficiente vezes essa precipitação. Essa precipitação aqui, isso tudo aqui está sendo dado em volume, tá? Porque aqui nesse balanço a gente vai trabalhar com volumes, né? Porque a gente trabalha com a conservação de massa, então isso é dado em volume. E a gente vai ver mais para frente, nas próximas aulas também, que essa precipitação aqui, esse volume, ele pode ser convertido
então, numa parcela da precipitação I, que vai estar relacionado à intensidade, que vai ser a altura da lâmina de água da bacia, multiplicado pela área, que isso vai nos dar o volume, né? Se eu tenho uma área e multiplico pela altura, eu vou ter aqui um volume de água, tá? E isso que a gente vai usar mais para frente em alguns probleminhas. Ok, pessoal, e por hoje é só. Eu acho que eu acabei falando um pouquinho menos hoje, mas é porque das próximas aulas eu quero que o assunto fique um pouco mais coeso, tá certo? E vocês têm alguma dúvida sobre a aula de hoje? Nenhuma dúvida? Tá, então, é, esse assunto vai estar no livro lá de Hidrologia Aplicada, né, do Vilela, que é o livro que a gente está adotando para o nosso curso. Ele está aqui nesse tópico 3 do capítulo 3. Então, eu acho importante que vocês leiam. Aqui está um pouco mais resumido, eu acho, no livro, algumas partes. Por exemplo, o processo de formação das gotas está um pouco mais explicado aqui nos nossos slides, porque ele traz bem superficialmente. Mas aqui são poucas páginas, ó. Eu acho interessante que vocês leiam, porque a partir da próxima aula a gente vai entrar nas medidas pluviométricas, onde a gente vai falar sobre a altura pluviométrica, intensidade, duração, vai construir os hietogramas, vai entender e ver como é que a gente interpreta isso aqui, vai ver como é que a gente extrapola, então, os dados de precipitação, porque o que a gente tem, geralmente, vamos pegar aqui uma determinada área, a gente vai ter alguns postos pluviométricos aqui, e a gente pode ser que queira a precipitação em um determinado ponto diferente, ou então a precipitação em toda a bacia. Como é que a gente vai fazer a partir de cada um desses postos extrapolar para um determinado ponto ou para fazer para a área toda da bacia, tá certo? E isso aí para frente vai nos dar então informações suficientes para que a gente possa tratar então da parcela de água que a gente vai drenar. Eu quero mostrar isso aí para vocês. Eu acho que vocês têm a disciplina de drenagem, mas eu acho interessante a gente já ter uma noção e ver como é que isso é aplicado para não ficar simplesmente solto assim. Ok? Então é isso, pessoal. Vou parar aqui de gravar.